Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 10 de agosto, segundo domingo do mês de agosto, Dia dos Pais. Aproveitando o início do nosso programa para parabenizar todos os pais, desejar um dia festivo, um dia alegre, um dia cheio de contentamento, de paz, e saudá-los com a paz do nosso Senhor. Hoje, damos início no 4º capítulo da Carta de Paulo aos Colossenses, recomendações extraordinárias. Estamos chegando ao finalzinho dessa carta e eu venho com meus queridos amigos, aqui à minha direita, Loide Nogueira. Muito bom dia, Loide. Bom dia, parabéns, papais. Obrigado. Os 2 pais, 3 pais? Não, só 2, né? O enquanto, Diogo ainda não é pai, por o enquanto. Diogo está trabalhando. Diogo, para quem não sabe, é o nosso produtor de imagem, de som, né, que está sempre nos dirigindo aqui. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns ao pastor João, que agora também tem um netinho maravilhoso, né? É verdade, querido. João, seja bem-vindo, pastor querido. Bom dia, meu querido bispo. E bom dia a você que nos ouve e aos pais que celebram esse majestoso dia hoje. O meu desejo é que você seja reconhecido no meio da sua família como pai. Pelos seus filhos, pelos seus cônjuges, que na verdade a paternidade te seja uma honra. Sim. E não uma desonra. Uma paternidade bem-sucedida, né, pastor? Uma paternidade que te traga honra, na verdade, sim. Sim. Gente, nós vamos direto ao ponto, capítulo 4 da Carta de Paulo aos Colossenses. Instrução fantástica para várias classes, e aqui já no capítulo 4 ele começa instruindo os patrões como... Ficou um versículo né, do compêndio que a gente vinha trabalhando no programa passado. Ficou um versículo só. Eu vou falar com o pessoal lá da vida para ver se eles descolam esse texto para cima, né? Subir esse texto. Subir esse texto, que é um texto muito legal, falando sobre os relacionamentos, né? Paulo está tratando nessa última linha da sua carta, esse ajuste dos relacionamentos, e ele vai dar uma ajustada aqui no relacionamento entre patrões e empregados, né? Vamos lá, Loide, partir para a leitura. O capítulo 4. Patrões, tratem seus empregados com consideração, sejam justos com eles. Não se esqueçam nem por um minuto de que vocês também servem a um Senhor, Deus no céu. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui rapidinho. Eu estava passando a limpo alguns conceitos meus sobre o conhecimento das pessoas, como a gente deve estar atento quando a gente se relaciona com as pessoas. E eu me lembro de uma vez, pastor João e Loide, querida, eu estava com um amigo numa praia, tomando uma água de coco, conversando, e esse amigo, ele produziu uma grosseria tão grande e desnecessária com o garçom que aquilo me gelou. A gente normalmente como a gente trata o garçom, né? Quando a gente trata alguém que aparentemente está numa condição em que a gente possa se sentir superior. Paulo está fazendo a regulação de uma relação entre patrões e empregados, lembrando que nós somos filhos do mesmo Deus. Temos o mesmo valor diante de Deus. Não é o quantum financeiro que nós temos, não é a nossa condição social, nossa condição econômica que determina o valor das pessoas. O valor das pessoas não é aferido pela economia do nosso país, pela nossa capacidade financeira. É a alma dessa pessoa, é o valor que essa pessoa tem. E quando Paulo nivela essa relação
ele está na busca da relação da equidade, do respeito ao próximo, independente de quem seja esse próximo. Se da nossa classe ou não, se da nossa tribo ou não, se da nossa casta ou não, todo ser humano merece respeito, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Lamentavelmente, isso se tornou uma cultura, e eu pensava que era só no Brasil, mas lá na Índia é muito pior, né? Quem pertence a uma casta de pobre não pode se aproximar da casta dos ricos, né? Não pode mudar de casta, né? Não pode mudar de casta. E eu, desde menino, aprendi, a cultura em que eu vivi, é de que quem tem dinheiro é o doutor, é o senhor, é quem sabe mais. E só mais recente, mais para cá, eu fui entender que ter dinheiro, ter riqueza, não te faz superior ou mais importante e nem mais bajulado do que ninguém. E aí você vai para a parábola, quando Jesus cita o rico e Lázaro, ele faz exatamente esse antagonismo, relação, né? Essa relação entre o ter e o não ter. Jesus se preocupa exatamente em falar ali entre o ter e o não ter. O ter não te coloca em lugar superior. E nem o não ter. Lázaro não foi parar ali por isso, e nem o rico foi parar ali por isso, mas pelo uso disso. E é lamentável. E eu fico pensando aqui que essa relação entre patrão e empregado foi ficando tão azeda que hoje já alguém se atreve a dizer que são dois inimigos vivendo pacificamente dentro de uma empresa. Sim. Ela foi ficando azeda, talvez por conta da escravatura, em que os patrões nunca perderam o mando, né? O escravo era chicoteado, o escravo era humilhado e era obrigado a fazer. E essa cultura, especialmente no nosso país, ela foi se alastrando a ponto do patrão hoje ainda entender que ele tem poder, que ele domina sobre aquele que presta-lhe serviço. E Paulo está dizendo aqui, ou seja, muito tempo antes que o Brasil existisse, Paulo já está trazendo a carta para o Brasil para regular como nós devemos proceder, aqueles que têm empregados, como devem proceder com aqueles que eles servem, com aqueles que lhe prestam serviço. Eu já não chamo empregado, eu digo aquele que lhe presta serviço. Essa semana eu estava trabalhando lá na piscicultura e aquele que trabalha diretamente comigo, vários trabalham, né? São diaristas, mas tem um que mora lá na casa. Sentou para conversar comigo, mostrando algumas insatisfações, até porque é novato, a gente não tinha conversado. Eu sentei com ele por conta desse programa, por conta do último programa que nós fizemos. Eu disse a ele: senta aqui, eu não tenho interesse em te explorar nem uma hora do teu serviço afora do combinado. Eu não quero que você gaste um centavo do seu dinheiro para fazer qualquer serviço, e se você gastar, traga o relatório, porque eu quero lhe pagar. É uma questão minha, pessoal, não explorar a ti nem a tua família que está aqui comigo. Por favor, eu quero ser justo contigo. Entenda isso, que eu não tenho interesse, porque eu descobri, lendo a Bíblia, que eu preciso ser muito mais justo do que qualquer um outro naquilo que tu fazes comigo. Ele chorou, me agradeceu, e a gente fez uma boa relação. Entendo que esse deve ser o nosso procedimento. Não estou falando aqui para ser precioso, para aparecer. Estou dizendo aqui que eu fui levado a tomar essa atitude a partir do que a gente cuidadosamente discutiu aqui no programa passado. Porque a cultura nos leva a ter o máximo e pagar o mínimo. Essa é a cultura do nosso país. Sim. Ter o máximo daquele que trabalha com a gente e pagar o mínimo que puder. Com raras exceções daqueles que têm um coração generoso. Mas não é cultura. Então, queridos amigos, queridos pastores, tratem bem aqueles que vos servem. Tratem bem aqueles que... Lembre o que Paulo está dizendo. Vocês também servem a um Senhor, que é Deus. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Sim. Te recompensará com aquilo que tu fizeste de bom, ou te dará a paga daquilo que tu exploraste, aquele que te serve. Sim. Coisa boa é saber que o reino de Deus, ele alcança os lugares mais íntimos da nossa vida, né? Hoje, muitas empresas, meu Bispo, chamam colaboradores, né? Em vez de chamar o empregado ou funcionário, hoje já tenta amenizar, né? Chamam
os nossos colaboradores, né? Sim. Uma nova forma de falar dentro da empresa, uma cultura nova está chegando, né? Muitas vezes a gente se choca, porque em muitos lugares a gente ainda vê camisa de uma cor, camisa de outro. Esse lugar aqui é só do patrão, essa mesa aqui é onde o patrão vai sentar. Na praça de alimentação daquela empresa, existem lugares para os líderes, os chefes, né? E o lugar onde os empregados ou os colaboradores sentam. Comidas que são servidas apenas para os chefes e comidas que são servidas por outras empresas para os empregados ou colaboradores. Ainda existe isso, né? Sim. Sim, é que essa questão de empregado e colaborador é uma discussão política mais severa, né? Às vezes se chama de colaborador porque o cara não quer assumir a responsabilidade do empregado, mesmo. né? É, isso aí. Então faz dele um colaborador e ele não é nada de colaborador, né? Então, excluindo os seus direitos de empregado, né? Eu particularmente acho uma hipocrisia você chamar de colaborador e tratar como um serviçal ou como um servil. A lei traz hipocrisias que a gente, olhando a miúde, não tolera. Eu chamo isso de hipocrisia quando chamamos aqueles que nos servem, aqueles que trabalham conosco, de colaborador e não o tratamos como colaborador, tratamos como um serviçal. E é lamentável que hoje a relação entre empregado e patrão, colaborador e senhor é regida pela CLT, que tem duras regras, quando devia ser servida ou quando devia ser regida pela relação livre entre os dois. Nós precisamos invocar uma lei que é um carrasco, que muitas vezes pune severamente um patrão sem nenhuma razão. E muitas vezes pune o empregado, depende do entendimento do julgador. Sim. Mas é lamentável que se todos fossem justos, entendessem o que diz a palavra de Deus, especialmente, não teríamos problemas entre cristãos empregados e cristãos patrões na justiça. Sim. Se a lei fosse o amor, né, João? Se a lei fosse o amor, eu acho que essa proposta do Evangelho, né, de transformar todas as leis em amor, isso mudaria completamente a regulação das relações, né? Não estaríamos nós aqui dando pitaco nas questões políticas da relação entre patrões e empregados, né? Mas Paulo se atreve a chamar isso para uma relação mais humanizada, mais sensível, né? Uma relação de respeito de uns para com os outros e não desse espírito de subserviência que a gente acaba estabelecendo nas relações, né? Então, é tão importante um quanto o outro. E é como o corpo humano, né, que a gente, às vezes, considera um membro desse corpo menos importante, mas vai a nossa parábola acontecer. Quem é o chefe? Quem é o chefe, né? Quem é o chefe. Então, a gente vê que, assim, às vezes a gente despreza aquilo que é mais importante, né? E a gente precisa criar um pouco mais de respeito nas nossas relações interpessoais, né? E não considerar o outro inferior a nós por causa de qualquer coisa, né? É que muitas vezes, bispo, eu já me senti nessa condição e eu tenho pedido perdão a Deus e tenho tentado mudar essa minha posição. É que muitas vezes preferimos amealhar, economizar, avolumar recurso, dinheiro, do que pagar justamente aqueles que trabalham com a gente. Sim. É necessário que a gente entenda que se você vai contratar alguém, além daquilo que você paga mensalmente, você tem outras obrigações a fazer. E quando já está para findar o contrato, a gente já fica com aquela preocupação, quanto será que eu vou pagar essa coisa toda? É importante, Jesus disse que nenhum construtor sábio, antes de começar os fundamentos de uma construção, primeiro não calcule todo o gasto que ele vai ter para saber se ele tem recursos para isso. Isso pega muito bem quando contratamos alguém para trabalhar com a gente. É necessário que a gente saiba que temos deveres a cumprir no final do contrato. E se não estamos prontos para isso, se o nosso dinheiro vale mais do que o sentimento daquela pessoa. Essa é a minha preocupação. Muitas vezes
ou economizar o nosso dinheiro vale muito mais do que aquele que nos prestou serviço por tanto tempo. Nem vale a pena começar então, né, João? Bom, vamos lá. Paulo está sempre em busca de novas oportunidades, porque a vida é muito breve, né? E eu fico pensando, antes mesmo de entrar no texto, que a gente desperdiça muitas oportunidades. Quando a gente vive sem propósito, né? A gente desperdiça tempo, desperdiça oportunidade. A gente precisa pensar um pouco mais que cada minuto da gente é tão importante, tão precioso para a gente estar desperdiçando com coisas que não valem a pena, né? Com assuntos que não valem a pena, com coisas que não valem a pena. E Paulo está sempre atento assim, a mais uma oportunidade, a mais uma oportunidade. Ele não quer perder tempo, nem desperdiçar oportunidade, né? E ele vai pedir a dedicação dos irmãos em oração, né? Orem com dedicação, fiquem atentos, de olhos bem abertos, em atitude de gratidão. Não se esqueçam de orar por nós, para que Deus me dê novas oportunidades de anunciar o mistério de Cristo, mesmo enquanto estou neste cárcere. Orem para que toda vez que eu abrir a boca, consiga tornar Cristo conhecido para eles. Vamos dar uma paradinha aqui. Que coisa maravilhosa. Estou encantado, desde cedo, estou encantado. Seriamente emocionado com a finalização desse versículo, quando Paulo diz: orem, eu desejo, eu quero. É sentimento do meu coração cada vez que eu abrir a boca. Eu não ofenda, eu não machuque. Eu aproveite para tornar Cristo conhecido. Ou seja, para exarar aquilo que há em mim. Para manifestar aquilo que está dentro de mim. Eu não quero me queixar, eu estou preso sem razão. Eu não fiz mal nenhum, mas eu estou no cárcere. Sim. Eu podia invocar todos os meus princípios, podia contratar advogados e etc. Mas eu não quero isso. Eu quero manifestar a Cristo. Orem por mim, porque o meu desejo é que cada vez que eu abrir a minha boca, isso é muito lindo, Cristo seja manifestado. Amém. É triste a gente lembrar que muitas vezes abrimos a boca para xingar, para insultar, para desabafar, para ofender. Até aqueles que estão convivendo pertinho da gente. A gente faz uma ligação para o outro, para desabafar sobre ele, jogar sobre ele todo o lixo que está dentro de nós, vomitar em cima da roupa dele, tudo aquilo que está dentro da gente. E Paulo dizendo aqui, eu não quero fazer isso, eu quero que cada vez que eu abro a minha boca, Cristo flua a partir da minha voz, da minha língua. E o cara está preso, né, João? O cara está preso, Lloyd. É isso. Ele está nesse cárcere. Deus dá oportunidade neste cárcere. Deus nos dá oportunidade em todo momento, Lloyd. É o que a gente faz com essas oportunidades. Ontem eu estava considerando um conceito, domingo passado, né, à noite, falando sobre as minhas irritações, né? Tipo, eu sou provocado e às vezes eu digo, fulano me irritou. Ninguém tem o poder de te irritar. Quem te irrita é tu mesmo. Tu é quem te irritas. O outro tem a função de te provocar. A provocação é do outro, a irritação é tua. E aí tu fica transferindo responsabilidade para o outro que ele te irritou. Ele não te irritou, ele te provocou. Você se irritou. É o que eu faço com as provocações que eu tenho. Essa é responsabilidade minha. Implique-se nessa queixa e veja que a responsabilidade da destino é tua. Tu não precisa ficar irritado com uma provocação, porque a minha irritação está diretamente ligada ao poder que eu dou ao outro na provocação dele para eu me sentir irritado. Sou eu que estou me sentindo irritado. O outro pode estar me provocando. Mas se eu dou esse poder a essa provocação, se eu dou autoridade ao outro, então eu fico irritado. Eu assumo essa condição de irritação. Paulo está dentro de uma cadeia
e está buscando oportunidade. Que diabo de oportunidade que eu estou buscando no curso da minha vida, João? Aí volta ao que tu falas. Ninguém pode penetrar na tua vida e fazer mal a ti, a menos que tu permitas, né? Sim, tem que ter teu consentimento. Essa questão da provocação real. Quem está doente é tu, não é o outro. Exatamente. Ou seja, se eu for livre, nenhuma cadeia. A gente já falou isso aqui na carta aos Filipenses. Sim. Estou preso, estou amarrado, estou acorrentado, estou com os lombos doídos de levar chicotada, fui humilhado em praça pública, estou fazendo disso a oportunidade, porque dentro de mim não está aquilo que eles provocaram. Dentro de mim está um Cristo que é tudo em todos. Sim. Esses caras acharam que me derrotaram me colocando aqui, eles não sabem que eles me deram para um altar. Dá o poder a outro de fazer o sentimento, quer dizer, o meu sentimento é o outro que tem o controle, né? É o controle, exato. Não é isso? É o outro que está no controle. Está no controle. Se eu estou triste, com raiva, feliz, o outro tem o controle do meu sentimento. Em vez de eu dizer, eu que tenho o controle desse sentimento, né? Sim. Está no meu controle. Sim. Então, vocês se lembram de Elias fugindo de Jezabel. O que Jezabel podia fazer com Elias? Qual era a condição dela? Ela não podia fazer nada com ele. A fragilidade do momento de Elias Sim. levou a... Ele deu poderes a Jezabel. Deu poderes a Jezabel. Mas no dia que ele se remonta, ele diz, aí vai e diz para cá, porque eu vou me encontrar com ele. E a coisa vai mudar. Assumiu o controle. Assumiu o controle. Sim. Eu não sei se o que Paulo está fazendo, talvez tenha sido isso que tenha dado material. Você de vez em quando vê um filme americano, pequenos filmes americanos, quando há uma ocorrência à distância e a polícia não pode se deslocar porque está fixa num ponto. Aí vem o cara e provoca. O policial sai correndo, provocando, e sai no rumo de onde a ocorrência está acontecendo exatamente para que os policiais o abandonem e tratem daquela ocorrência. Já vi em vários filmes. Acho que foi pego com Paulo. Paulo está dizendo aí, eu quero provocar para que eu possa. Não tem problema não, a gente provoca para que me coloquem no lugar onde tenha quem ouça sobre Cristo. A guarda pretoriana já estava recebendo o evangelho com toda a largueza, né, João? E ele diz agora, olha, que uma porta se abre aqui, para que eu possa continuar comunicando o mistério de Cristo. Amém. Cara, isso é estar focado, né? Está atento, né? E às assim, a gente não oportunidades. pode olhar para Paulo como se Paulo fosse uma pessoa inimitável, né? Um ser excepcional. É um ser excepcional. Ele era tão humano quanto eu e você. O que nós fazemos com as oportunidades que nós temos é que é a diferença, né, João? É que é a diferença. Mas é o que ele está dizendo. Está cheio de Cristo. Está cheio de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória, né? Cristo em mim. Aquilo que o outro me faz de perversidade, eu retribuo com um sorriso. Aquela fechada que o cara me dá no trânsito vai depender muito de mim. Se eu estou pronto para xingá-lo, ou colocar a mão e dar um obrigado para ele, desculpa. Sei que foi você que me perturbou, mas eu estava aqui no momento que você me perturbou, então sorri para ele, abrir a janela do carro, dar um sorriso, dar um bom dia. Um bom dia sem ironia, sem sarcasmo. Vai muito bem, isso melhora o dia dele e o meu. Sim. Ninguém sabe como é que ele saiu de casa. Mas melhora o dia dele e o meu. E provoca, te tranca, vem te imprensando e você abre a janela do carro. Bom dia, amigo. Gente, quanto isso muda? E não custa nada pra gente, só custa mudar o humor. Sim, é verdade, João. É verdade. Se a gente controlar os humores, as emoções da gente, né? Se a gente consegue controlar, a gente controla o mundo todo à volta da gente. A gente só precisa estar com um pouco mais de paz e de sossego, né? A gente foi chamado para que a gente se torne conciliador de conflitos, né? Fomos chamados por Deus para isso. O Espírito que está em nós é um espírito de pura conciliação, né? Amém. No que depender de vós, tenham paz com todos os homens, né? Sim, sim. No que depender de vós, tenham paz com todos os homens. Chamados para
conciliações, né? Para aplacar conflitos. Não é? Desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu estou ali. Não é apagando incêndio, não, é reconciliando, né? Reconciliando, transformando situações possíveis de serem vividas. Essa é a condição que Deus nos colocou em Cristo, né, velho? Se Ele nos deu a capacidade de fazer isso, é porque Ele acreditou na gente. Verdade, verdade. Cautelosos e vigilantes, né? Sim, é. Isso. E derramemos nossa paz sobre as tempestades dos outros. Né? Não vamos trazer tempestade dos outros para a nossa paz, não. É a nossa paz que tem que entrar na tempestade deles. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já. Capítulo 4, versículo 5, João? Isso. Texto excelente para a gente pensar, refletir, não é não? Vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, dona Loide. Vamos lá. Sejam cautelosos enquanto vivem e trabalham entre os descrentes. Não sejam ingênuos. Não, de jeito nenhum. Aproveitem ao máximo cada oportunidade e sejam agradáveis no falar. O objetivo é aproveitar bem a conversa e o diálogo, não derrotar a pessoa no debate. Ponto, cara. Isso aqui é muito importante. Cara, que sentimento diabólico é esse, João? De tentar derrubar... Eu vou sublinhar essa história aqui, que essa daqui me interessa muito. Oh, meu Deus do céu. Eu quero começar do versículo 5, onde sejam cautelosos enquanto trabalham entre os descrentes, e não sejam ingênuos, aproveitem o máximo cada oportunidade e sejam agradáveis no falar. Eu conheço uma história que, pelo que conheci, é verídica. Em um supermercado, o cuidador da câmara de frios, todas as vezes que saía, dava boa noite e cumprimentava agradavelmente ao vigia. Todas as vezes que saía, dava uma boa noite, até logo, agradavelmente ao vigia. Uma certa noite, ele não fez isso. E o vigia esperou. E ele não veio. Ele entra no supermercado e vai lá, ele estava trancado dentro da câmara dentro da câmara fria. Ou seja, acidentalmente, todo mundo foi embora, ele entra e a porta se fecha, a câmara tranca, e não fosse aquele bom dia, aquele boa noite agradável que ele dava ao vigia, teria morrido lá ele dentro. Teria morrido lá dentro porque não faria falta nenhuma ele entrar e sair ali. Ele era o cara que fazia falta, né, João? Ele era o cara que fazia falta, ou seja, aproveitem o máximo cada oportunidade e sejam agradáveis no falar. Sim. Isso pode salvar a tua vida. Sim. Isso pode fazer falta, pode fazer diferença. João, como eu tenho recebido notícias de algumas pessoas sobre outras, dizendo como essa pessoa mudou no trato comigo, como tem sido agradável, tem falado de maneira agradável. Cara, a nossa fala, ela produz efeitos extraordinários na nossa vida. Salomão chega a dizer que ela mata e dá vida, né? Então, ser cuidadoso com as coisas que a gente fala não é que a gente não deva falar. A gente precisa falar, mas de maneira cautelosa. Paulo está dizendo aqui que a vida não é para amadores. Não dá para a gente ser ingênuo. Se é uma questão da minha vida, do meu trabalho, eu não posso ser amador. Eu preciso sofisticar a minha maneira de viver. Eu preciso dar um sentido mais amadurecido, aproveitar ao máximo cada oportunidade. É tipo aquele que vai comer uma fruta que tem que aproveitar o máximo dela, né? É o que está na casca, né? Sim, até o que está na casca. O bagaço da laranja que a gente joga fora é tão útil para o intestino, as fibras, né, do bagaço, e a gente joga fora. A gente joga fora não só bagaço de laranja, a gente joga fora tanta coisa, não aproveitando ao máximo as oportunidades. Se a gente for cuidadoso, João, e ir aproveitando ao máximo as oportunidades, a gente desfruta de coisas extraordinárias.
Mas a gente larga o filme pelo meio, a gente larga as relações pelo meio, a gente não vai até o fim. Isso vai complicando muito a vida vai ficando muito amadora, superficial. A gente é gente que nasce para aproveitar ao máximo as oportunidades e essa maneira agradável de falar. Gente, volto a repetir, o falar é tão importante. E essa maneira agradável de falar, ela pode tanto mudar o nosso dia, quanto o dia dos nossos interlocutores. Eu conheci um clérigo, não vou aqui citar de que segmento, e numa cidade em que eu também passei por lá trabalho. E um dia, o meu sobrinho, que na época não era evangélico, falando sobre esse clérigo, e alguém disse, ele passa e não fala com ninguém. E meu sobrinho disse, fala. Ele, quando vem no carro dele, ele fala para ti, sai da frente, senão eu te piso. Se eu te atropelo. E eu fico aqui contrastando com o que Paulo está dizendo. O que eu ouvi daquele clérigo naquela cidade, era um representante de um segmento religioso naquela cidade, e a imagem que era tido dele é como aquele arrogante que, se tu não sair da frente, eu te atropelo. Quer dizer, a fala dele com as pessoas era essa. Depois passou um outro clérigo por aquela cidade e alguém me disse, ele é tão manso que no telefone ele fica acariciando o pelo da ovelha. Eu vi ele falando com alguém no telefone e vi que ele é tão manso, ele é tão agradável, que no próprio telefone parece que ele está acariciando o pelo da ovelha com quem ele está falando. Olha a diferença. Cara, como a gente percebe o que os outros e como os outros nos observam, né? Isso. Paulo aqui, ele é muito intencional, né? Ele está dando uma etiqueta de bom comportamento, de modos, ensinando essa igreja como caminhar, né? O Paulo aqui está dizendo, orem para que toda vez que eu abrir a boca, né? Ele diz que toda vez que eu abrir a minha boca, quer dizer, ele também tem frustrações, ele também tem momentos que ele pode abrir a boca e não sair aquilo que seja tão agradável, né? Mas ele está dizendo, ore para aquele momento que eu abrir a boca, eu consiga tornar Cristo conhecido para eles. Aí ele vem com isso, seja cautelosos, aquele bem intencional, cuidado. Olhe por onde você anda, cuidado com as pessoas onde você vive, com quem você conversa. Ele está dando toda essa direção para esse povo. É uma coisa que nós, hoje, temos. Nossos cultos, nossos líderes nos ensinam, cuidado, sejam cautelosos, cuidado com os filhos, cuidado por onde você vai, por onde você anda. É a mesma coisa que Paulo está fazendo aqui com esse povo que está precisando dessa instrução. Aí quando ele diz, não sejam ingênuos, nós podemos ser, como o bispo ensinou, ovelhinhas e espertinhas. Temos que ser, né? Olhos bem abertos, ele diz aqui, abram bem os seus olhos. Fiquem com olhos bem abertos, porque o caminho que vocês estão trilhando não é fácil, não. Sim, sim. Eu fui pego aqui pela ponta do chicote do versículo 6. Lembrar, hoje Deus tem me dado a graça de moderar isso, mas eu lembrar quantas vezes eu quis levar a vantagem num debate com alguém. Quantas vezes eu quis levar vantagem num debate? Eu quis suplantar com o meu conhecimento aquele que estava debatendo comigo. E agora estou entendendo com perfeição de que o debate não é para que você saia vitorioso, é para que o outro cresça no debate que você está tendo com ele. Não para suplantá-lo. O que é que Paulo diz? É aproveitar bem a conversa e o diálogo e não derrotar as pessoas num debate. O objetivo é aproveitar bem a conversa e o diálogo. Derrotar a pessoa num debate é muito egoísmo. E eu confesso, a minha arrogância, o meu egoísmo já me fez tão mal nisso. Entender hoje que o que eu devo fazer quando estou num debate com alguém não é sobre espujar, mas é fazer com que ele cresça e entenda aquilo que está sendo debatido. Sim. Sabe, tem um texto de José Saramago que ele diz que convencer alguém de alguma coisa é muito reducionista. A nossa tarefa não deveria ser de convencer as pessoas, mas de expor nossas ideias simplesmente. Cara, a conversa e o diálogo, né?
assim, seria tão bom que as pessoas que estão ouvindo o rádio pudessem também nos escutar, além de nos ouvir. Cara, só lembrando que a palavra diálogo é uma palavra que nasce de duas outras palavras. Di mais logos. De logos. De dualidade e logos de verbo, né? De verbo. Jesus é o verbo vivo, né? O logos. De logos são dois logos, são duas falas. A conversa ela é estabelecida entre diálogo. Quando falta o diálogo, a guerra acontece. Toda guerra é ausência de diálogo. E diálogo é uma tentativa de compreender o outro. Por isso, um fala, o outro metaboliza, devolve, o outro metaboliza, devolve, a respeito pela fala do outro. Dois monólogos nunca será um diálogo. Diálogo é uma conversa estabelecida onde há duas pessoas envolvidas num assunto que precisa ser respeitado. Não derrotar as pessoas num debate. João, quanta vaidade, quanto orgulho. Não foi só você vítima desse orgulho. Eu também já me tornei vítima desse orgulho. Eu perdi o apetite, é verdade. Mas eu tinha um apetite voraz por ver pessoas derrotadas num debate comigo. Mas isso era mera infantilidade. Um desejo de menino de sobrepujar as pessoas. Um menino que a gente conduz até grande, né? Sim, claro. Atravessa a nossa fase adulta, está ali. Aquele menino que quer ser visto, quer ser honrado, quer ser percebido, quer ser notado. Cara, hoje eu não tenho mais esse apetite, eu não estou muito aí para isso, né? Eu quero só ter liberdade de expor minhas ideias e considerar a ideia dos outros, porque, cara, honestamente, é possível que os outros tenham razão. E eu preciso ser humilde o bastante para me render ao argumento dos outros. E não tem nenhum problema nisso, não é? É possível que os outros conheçam mais sobre nós do que nós mesmos conhecemos da sim, gente. claro. E aí ele tem opiniões, ele tem visões para demonstrar sobre nós muito mais do que nós mesmos conhecemos. Com certeza absoluta. Eu estava pensando numa fala muito interessante de um cara chamado Carl Jung. Carl Jung, ele diz uma coisa que eu marquei até hoje no meu Instagram, que diz assim: todo mundo que você encontra sabe algo que você não sabe, mas precisa saber. Aprenda com eles. Todo mundo. A gente cruza pela vida com pessoas que sabem coisas que nós não sabemos. E a gente precisa estar atento a isso. Porque a gente pode estar desperdiçando completamente as oportunidades que Deus nos tem dado para crescer, para evoluir, por essa arrogância, essa presunção de saber. A gente precisa ser mais humilde. Eu acho que essa é a intenção de Paulo, né? Não essa tarefa de vencer uma pessoa num debate. Isso tá para o reducionismo dos políticos que a gente tem visto aí, né? Tentando humilhar os outros com seus argumentos, e a gente vê uma brincadeira de trincheira, né? Parece brincadeirinha de polícia e ladrão. Eu tive um amigo, pastor, um clérigo, que chegou numa cidade e tinha uma outra denominação fincada lá, e um dos líderes dessa denominação disse: pastor, eu preciso ter uma conversa com o senhor. Ele disse: sobre o quê? Ele disse: não, sobre o ponto de vista da sua religião. Ele disse: não, nós não vamos conversar. Você nunca vai mudar a minha ideia sobre o meu Cristo, e eu não vou conseguir demover você da sua ideia de como você serve. Então deixa esse debate para outra, nem para outra hora, para outros. Nós não precisamos, para ser amigos, confrontar as nossas ideias. Sim. O homem aparentemente não era tão eloquente, mas muito sábio. Porque muitos debates, na verdade, quando a gente quer derrotar, não levam a lugar nenhum.
Eu gosto de debater. Agora, quando eu tenho a aprender. Hoje, quando tenho a aprender, ou eu tenho a ensinar, e aquele que está debatendo comigo tem disponibilidade de aprender. Porque é uma outra burrice, é uma outra asneira que cometemos. Querer debater com alguém que só quer mostrar o ponto de vista dele e não está disposto a te ouvir, a entender aquilo que tu quer dizer. Não perca tempo. Paulo já disse, não perca tempo andando. É mera perda de tempo. É mera perda de tempo. Salomão que diz isso, né? É mera perda de tempo, não discuta. Sim. Não vai adiante. Cara, tem aquele texto de Salomão que é bastante clássico, né? Instrui um sábio e ele se tornará mais sábio. Agora um tolo, instrua. Ele vai se tornar seu inimigo, é o que diz Salomão. Eu quero inimizade. Então não vou instruir tolo, de jeito nenhum. Boca calada. Meu avô, repetindo Salomão, ele dizia assim, meu filho, quem cala sua boca conserva sua alma. Até o tolo se passa por sábio quando cala sua boca, né? Cala sua boca. É isso mesmo. Oh, meu Deus do céu. Gente, que texto bom, aí cara. diz um sábio, humorista, é melhor que pensem que você é tolo estando calado do que comprovem você falando, né? Sim, é melhor sim. É melhor que pensem que você é tolo estando calado do que comprovem quando você fala, né? É melhor. Cara, tomara que isso se aplique a mim aqui. Gente, vamos lá, estamos indo para o verso 7, né, Loide? 7. Meu bom amigo Tíquico dará a vocês informação a meu respeito. Ele é um trabalhador de confiança e um companheiro no serviço do Senhor. Eu o enviei a vocês para que saibam o que está acontecendo conosco. Assim ele poderá encorajá-los na fé. Com ele enviei Onésimo, que é um de vocês, e se tornou um irmão querido, de muita confiança. Juntos, eles deixarão vocês informados a respeito de tudo que tem acontecido aqui. Aristarco, que está preso comigo, envia saudações. Também Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam uma carta que fala dele. E se ele aparecer aí, recebam-no. Também Jesus, aquele que é chamado de justo. Só esses restaram do grande grupo que estava comigo no trabalho pelo reino de Deus. Não se esqueçam de que eles foram de grande ajuda. Epáfras, que é um de vocês, envia saudações. Que guerreiro! Ele tem sido, incansável em suas orações por vocês, sempre pedindo que permaneçam firmes, maduros e confiantes em tudo que Deus quer que façam. Eu o observei de perto e posso afirmar que ele tem trabalhado muito por vocês e por todos os de Laodiceia e de Herápolis. Lucas, bom amigo e médico, e Demas enviou saudações. Transmitam nossa saudação aos nossos amigos de Laodiceia, também a Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Depois que esta carta for lida por vocês, providencie para que seja lida também em Laodiceia e leiam a carta que enviei a Laodiceia. Ah, sim, digam a Arquipo, faça o melhor que puder na missão que você recebeu do Senhor. Faça o melhor que puder. Assino eu mesmo esta carta, Paulo. Lembrem-se de que estou na cadeia e orem por mim. A graça seja com vocês. Caramba, palavras de despedida para essa igreja, mas se lembrando das igrejas dos arrebaldes também, né? O compartilhamento da carta, porque é muito interessante como as cartas eram compartilhadas, né? As igrejas trocavam as cartas para que elas fossem lidas, se instruíssem na instrução apostólica. A igreja ela tem um acervo muito precioso nas cartas apostólicas, porque cabia
aos apóstolos, e especificamente falando de Paulo, a instrução dessas igrejas das diásporas, né? Dessas igrejas que estavam fora dos arredores de Jerusalém. E o compartilhamento do conteúdo de cada carta animava as igrejas onde essas cartas estavam sendo lidas, né? Instruções fantásticas que hoje chegou até nós, né? Ele não botou São Luís aqui, mas eu incluiria aqui. Leia lá também São Luís, né? Ele botou São Luís aqui. Ah, sim! Ah, sim. Diga ao povo de São Luís! Sim, sim, sim. E lendo toda essa gente que está labutando, não restaram muitos companheiros de Paulo, né? Mas aqueles que restaram estavam ali firmes até o fim, né? E ele recomenda, Sim. né? Lembrando que esta será a última estada de Paulo, né? Ele logo após, pouco tempo depois, ele vai ser decapitado. Então, assim, ele não está com uma alma aflita, suas linhas não parecem as linhas de uma alma aflita, mas de uma alma cheia de esperança, que o evangelho ia ser propagado, ia ser difundido, né? Um homem que carregava esperança. Não há nenhuma preciosidade na vida de Paulo aqui exarada por ele, né? Ele nunca disse, eu estou prestes a morrer, estou escrevendo pela última vez a vocês. Sim. Não, ele não quis criar constrangimento com ninguém. Ele leva a coisa de uma forma tão linda. E, pelo que ele diz aqui, muitas cartas se perderam, quer dizer, não vieram parar no compêndio bíblico que a gente tem hoje, né? Sim, sim. Uma série de cartas, uma carta que ele escreveu para Laodiceia, e outras cartas que ele escreveu que não chegaram a ser participar do compêndio bíblico, né? E quanta preciosidade tem ali. Sim. Então, não significa dizer que as que vieram não são tão preciosas, mas mais coisas podia a gente ter aproveitado. Mas não foi do agrado de Deus, tudo bem. Sim, sim. Mas já o que tem, João, já o que nós temos de registro apostólico dá tanta qualidade de vida, é que a gente vive muitos personagens em nós que, às vezes, divorciados da instrução da Escritura para a vida. A gente vive num mundo tão aflitivo que a gente, por alguns minutos, algumas situações, a gente se desvia do centro. Se nós estivéssemos centrados o tempo inteiro, ou por mais tempo, nós viveríamos uma vida muito mais tranquila, muito mais serena, João. E por não viver uma vida tranquila e serena, eu fico pensando aqui, quantos amigos você tem hoje no meio evangélico que você pode confiar? Quantos daqueles que você confiava e não lhe foram confiáveis não são seus amigos? Paulo fala aqui de um bom amigo Tíquico, um bom amigo. E depois Paulo fala mais uma gama de outros, ele diz, ficaram poucos. Mas dentro desses poucos, os que Paulo cita aqui são mais do que os amigos que eu tenho hoje no quadro evangélico, dentro clérigos junto comigo, entendeu? Que eu possa confiar, porque cada um está puxando brasa para a sua sardinha. Estava conversando com um há poucos dias lá no comércio, fiquei triste com o posicionamento dele sobre, quer dizer, protocolo doutrinário que condena um homem de bem porque não viveu o protocolo doutrinário no ambiente familiar e nem houve um escândalo, qualquer coisa. Então, Paulo fala de Tíquico, Paulo fala de uma série de outros aqui que ele envia. Ele diz, eu enviei mais fulano junto com ele, tem um que está preso aqui comigo. Ou seja, eu fico com inveja, santa inveja de Paulo. Mostra tantos amigos, né? Agora veja, e ele está preso. O que Paulo tinha a oferecer na cadeia para alguém? Muitas vezes na tribuna já não te valorizam tanto, livre na tribuna, gozando da liberdade social, política, eclesiástica, já não te valorizam tão bem. Imagina na cadeia. Então, o que Paulo revela aqui é que esse pessoal realmente eram amigos dele, estavam ali por causa do Evangelho. E viajavam distâncias perigosas. Sair de Roma para chegar a Colosso não era tão fácil, perigo do mar Adriático. E eles iam levando as cartas porque sabiam da sua missão em Cristo. Quantos de nós hoje estamos apenas
esperando o domingo para botar o paletó nas costas e arrochar a gravata e fazer um bom sermão na igreja. Qual é a nossa missão em sair, em nos deslocar para atender a necessidade de um outro que está à distância? Sim. Verdade, João. Verdade. Bispo, e a conclusão aqui da carta, que o final da carta, ele diz: assino eu mesmo esta carta, Paulo. Aí ele vem e diz: lembrem-se de que estou na cadeia, preso. Orem por mim. Ele termina dessa forma. Sim, mas sem autocompaixão, sem autocomiseração, né? Mas pondo a condição dele, mas sem esse choramingo, né? Isso mesmo. Às vezes a gente está passando por uma situação de muito mais inferior, né? De inferioridade a essa, e se vê derrotado, se vê abatido, se vê fracassado. E Paulo está o tempo inteiro se sentindo vitorioso, mesmo diante de um quadro como esse, né? É bom a gente pensar, porque a gente pode estar fazendo um drama, né? Desnecessário, né? Não se dê tanto ao drama. Isso mesmo, e ele termina: que a graça esteja com vocês. Sim. Né? Que a graça esteja conosco. Nós vamos ali tomar um café e a gente volta já já. Olá, gente, de volta. Nós estamos agora inaugurando uma nova carta, uma carta que vale muito a pena ser lida, que a gente precisa considerar umas coisas, João, antes de ler o primeiro versículo, né? Fala um pouquinho sobre essa carta, João. Como que ela foi escrita? É que a gente pega o volume bíblico e vai entender ou achar que tudo foi escrito de conforme está na Bíblia, né? Sim, que não é cronológica. A ordem, que não é cronológica. Esta foi a primeira carta que Paulo escreve de todas as cartas que ele escreveu. Paulo passa por Tessalônica, junto com Timóteo, com Silas, e de repente ele é expulso de Tessalônica. Ele é expulso de Tessalônica, passa por Derbe, Listra, e vai parar em Corinto. Lá ele fixa residência em Corinto. E começando a evangelizar, ou seja, a igreja de Corinto ainda não existia. Ainda não existia. Já de Tessalonicenses Tessalônica já estava firmada. Aí, de lá de Corinto, ele manda Timóteo verificar como estava a nova igreja que ele havia fundado em Tessalônica. Timóteo vai, passa algum tempo com eles e volta para Paulo trazendo uma notícia excelente. Os crentes estão firmados, a fé deles está arraigada, eles entenderam sobre a fé. Aí Paulo vai, senta com eles e escreve uma carta. Ele chama Silvano, que basicamente era o seu escrivão, e dita uma carta aos Tessalonicenses falando da fé que ele havia anunciado a eles. Então a carta tem como base orientar, firmar, formatar a igreja, mesmo com a sua ausência. E assim a carta aos Tessalonicenses é a primeira carta, segundo a história, que foi escrita por Paulo. Olha, que legal a gente saber disso, né? Bacana. Ele escreve de Corinto, e essa é a primeira carta apostólica escrita por Paulo às igrejas, né? Então, uma carta cheia de conteúdo. É de verdade. Essa primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses é uma carta de muito amor, né? Uma carta que marca a vida de quem lê, né? Muito esperançosa. Ele fala de arrebatamento, ele fala de coisas lindas sobre de esperança de vida eterna, de garantias. Sim. Olha, não é legal, cara, a gente saber disso? A gente está, então, diante da primeira carta de Paulo às igrejas, né? Lá em Atos, capítulo 17, tem a história. Obrigado, Lloyd. Né, contando como foi fundada, como apareceu essa igreja, como Paulo fez esse trabalho missionário maravilhoso, lá no capítulo 17, livro de Atos. Então, muito legal a gente saber disso, porque, às vezes, se você não sabe do que trata o conteúdo, João, talvez você não alcance o sentido daquele conteúdo, né? Por que Paulo está escrevendo, a quem ele está escrevendo. A que povo, por exemplo. Nós já lemos carta que ele escreve para a Ásia Menor, um povo de costume diferente desse aqui, que é grego. Ou seja, pode perceber que o texto dessa carta ele é muito mais rebuscado, porque ele está escrevendo para quem?
para uma cultura alta de excelência, que são os gregos. Uhum. Então, ele escreve a carta para a antiga Grécia. Tessalônica ficava na antiga Grécia, e ele tem que ter o cuidado de escrever com todos os pormenores, exatamente para não ser criticado pela cultura que a Grécia tinha na época. Né? Sim. Muito legal a gente ver esse conteúdo aqui. E né? foi lá, nessa cidade Em da Tessalônica, que Paulo, Jason apanhou, lembra? Lembro, claro. Jason apanhou, foi nessa história, no capítulo de Atos 17. E aqui fala que Paulo, por 3 sábados seguidos, ensinou as Escrituras ao povo. 3 sábados seguidos, o povo, ele fundou essa igreja em Tessalônica, né? Por causa dessa pisa que Jason levou. Ou seja, um púlpito que deram para Paulo espancando Jason. É verdade. Eu não quero estar na pele de Jason, mas isso deu oportunidade para Paulo, para eles ouvirem Paulo por 3 anos. Lembra que eles fizeram aquela arruaça todinha, pegaram Jason, espancaram e tal, como se disseram, agora vou dissuadir ele. Aí Paulo sai na porta, faz aceno, todo mundo para, e ele começa a falar do que ele estava fazendo. Aí o povo sentiu curiosidade. Resultado, fundou uma igreja. Que coisa maravilhosa, né? Eu não desperdiçou a oportunidade. Não. Né? Então, a gente está diante dessa primeira carta escrita por Paulo para as igrejas, para instruir. É sempre bom a gente pensar assim. Esse povo gentílico, eles estão sendo instruídos no Evangelho, estão mudando de vida. E cada detalhe, né, a gente acabou de sair da carta aos Colossenses com instruções espetaculares. Se a gente está num mundo de competição, a gente acabou de aprender que os nossos debates não têm a ver com um vencer o outro. Isso é de tamanha redução do sentido da vida no Evangelho. Acabamos de aprender. Porque essa gente também, como nós, foram fundadas numa cultura de ridicularizar o outro, de inferiorizar o outro. E Paulo está instruindo a igreja como é que a igreja tem que se comportar, qual é o novo valor da igreja, qual é o recurso que a igreja tem, que é diferente da cultura do mundo, né? Agora a gente está diante da primeira carta. Vamos ver as coisas que a gente vai aprender aqui, né? E não obstante, voltando um pouquinho ao Colosso, não obstante ser uma cidade equilibrada, não era uma cidade portuária como era Corinto. Observa que a carta que ele escreve aos Coríntios é uma carta de instrução para a vida por conta da falta de instrução que eles viviam ali, serem nômades, turistas e etc. Multicultural, né? Multicultural. Ele escreve a Colosso uma cidade que vivia em família, em trabalho. Percebe pelo teor da carta que, não obstante viver em família e terem trabalho, empregados e patrões, não precisasse de uma instrução de alguém para a coisa caminhar melhor. Então, Paulo escreve a carta aos Colossenses, instruindo eles como viver em família, pai com filho, marido com mulher, patrões com empregados, e empregados com patrões, enfim. A única coisa que Paulo não fala ali é a justiça, né? Ele não evoca o princípio dos tribunais, etc., porque basicamente era uma cidade pacífica, onde a justiça devia ser bem praticada. Sim, sim, sim. E vamos lá, né? Vamos lá. Capítulo 1. Eu, Paulo, Silas e Timóteo, enviamos saudações à igreja em Tessalônica, cristãos reunidos por Deus, o Pai, e pelo Senhor Jesus Cristo. Que a maravilhosa graça de Deus esteja com vocês, a poderosa paz de Deus. Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Saudação poderosa. Toda vez que pensamos em vocês, damos graças a Deus. Dia e noite, vocês estão em nossas orações, enquanto relembramos sua obra de fé, seu trabalho de amor, sua paciência e esperança no caminho do Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai. Amigos, está claro para nós que Ele não apenas ama muito vocês, mas também os preparou para algo muito especial. Quando a mensagem que pregamos os alcançou, não foram apenas palavras.
Algo aconteceu com vocês e sua convicção foi fortalecida pelo Espírito Santo. Vamos dar só uma paradinha aqui, meu Deus do céu. Foi mais que palavras. Foram mais que Não palavras. foi só convencimento. Ele não convenceu eles com Algo aconteceu dentro de vocês. Sim. Dentro de você, bispo. Dentro de mim. Sim. Porque assim, se a gente está pensando em palavra solta, né, insignificantes, Paulo está dizendo, não foram só significantes, gerou um significado, a coisa aconteceu dentro de vocês. Não foram meras palavras soltas. O que aconteceu dentro de vocês é que o Espírito Santo estabeleceu em vocês coisas. Confirmou o que eu disse. Sim. Aconteceu o que eu falei. João, quando eu tenho dito que a nossa relação com a Escritura não é do campo do assentimento intelectual, poxa, que entendamos, vai para muito além de meras palavras que podem ser traduzidas pelo nosso intelecto, geram vida. Palavras que geram vida. As meras palavras geram em nós reflexão intelectual, mas o Evangelho, ele produz vida. A frequência do Evangelho não opera na mesma frequência que operam os vernáculos. Ela vai para dentro de nós, produzindo uma vida transbordante, uma afetação que escoa pela vida fora. Ser invadido pelo Evangelho não é ser invadido por uma literatura. O Evangelho não faz parte do caminho da literatura, meramente literatura. Tem algo no Evangelho que não é mera literatura, não é história. A gente está falando do aspecto literário dessa carta aos Tessalonicenses, né? Quando ela foi escrita, isso é literatura, né? São informações literárias. Mas o conteúdo do Evangelho não é mera palavra. É um agente transformador. Gera significado em nós, gera mudança de atitude, gera transformação. É como Jesus, que não é o verbo, ele é o verbo vivo, não é? Ele é a palavra viva, que produz dentro de nós vida que vai para além da existência. E a gente precisa estar entendendo isso, porque foi o Espírito Santo agindo que fez dessa igreja uma igreja tão produtiva em amor, em obras, né? Amadurecida. Madura, cheia de fé, de amor, e olha que não tem esperança. Tanto tempo, história, não tem tanta história, mas, cara, o impacto do Evangelho gerou história imediata. E né? Paulo diz... A eternidade invadiu glória. O tempo, né? Invadiu o a tempo. eternidade invadiu o tempo. No versículo 6 ele diz assim, no versículo 5, porque o Evangelho em vós não foi somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, sabendo ou recebendo a palavra em muita tribulação, mas com gozo no Espírito. Ou seja, não dá para você aplicar, remendar ou reparar uma embarcação só com betume. E não dá também para fazer só com estopa. Um bom reparo, uma boa retificação numa embarcação, para que ela resista aos embates do mar, é preciso que haja estopa e betume. No Evangelho não dá para ser só um Evangelho de convencimento. É preciso que seja confirmado pelo Espírito Santo. Cristo, e ele diz, eu vos enviarei o Consolador. E ele vos guiará em toda a justiça. E Paulo está confirmando isso aqui dizendo, nós semeamos a palavra, e o Espírito Santo realmente trouxe o convencimento a vocês. Trouxe a confirmação de tudo que nós dissemos a vocês. Vocês continuarem imitando, não em trejeitos, mas exatamente a vida em Cristo que nós levamos. Sim. Que coisa maravilhosa, hein, Loide? Muito lindo.
Desculpe te atropelar aí, mas eu fiquei Não, entusiasmado aqui. Nós ficamos entusiasmados, né, com essa introdução de Paulo, a maneira como ele fala desse povo. Aí ele coloca que vocês estão cheios de amor, de fé, de paciência, de esperança no caminho do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Aí ele diz, quando a mensagem que pregamos os alcançou, não foram apenas palavras. Isso aqui é maravilhoso, não foi uma palavra que entrou em mim, foi uma pessoa que fez a morada, encontrou em mim um lugar para morar, para habitar. Meu Deus, para mudar minha vida, abrir meus olhos, mudar minha mente, uma metanoia aconteceu dentro de mim. Isso é então, grandioso. Não pode ser, não pode ser mero vocábulo, não, né? Não, tem que ser palavra com P maiúsculo, né? O versículo 7 diz que a coisa foi tão impactante que o exemplo que eles deram na forma de crer, impactou a Macedônia e a Acaia. Não ficou só ali, né? Não ficou só ali, alcançou impactou outros. A Macedônia e a Acaia, ou seja, glória. Transcendeu das quatro paredes. Sim, sim. É o que diz, me permitam entrar aqui para parafrasear, um amigo que diz: eu passo numa igreja e tem 500 crentes segunda, domingo, orando, cantando, fazendo culto. Eu passo segunda-feira, tem 500 crentes lá dentro, a igreja está cheia. Eu passo terça-feira, eu passo quarta e a igreja está cheia de crentes ali. E eu vejo ao redor, não vejo nenhum significado ou nenhuma ação de tudo isso. Eu fico preocupado quando eu vejo uma igreja cheia e nos seus arredores eu não vejo impacto nenhum dos crentes que estão ali dentro. E aqui Paulo está dizendo que a fé dos Tessalonicenses foi tão impactante que contaminou a Acaia e a Macedônia, né? Isso é lindo. Sim. Exemplo. É respeitável pensar nisso. Não é apenas o que está acontecendo em você. Não, uma igreja avivada, animada e tal. O que está transcendendo dela? Está afetando o quê, né? Está afetando o quê? Só está afetando dentro dela, né? Crente se chocando com crente. Vamos lá, Lloyd, vamos retomar nossa leitura aqui. Vocês prestaram atenção em nosso comportamento e se decidiram por viver da mesma maneira. E ao nos imitar, imitaram o Senhor. Ainda que muitas tribulações acompanhassem a palavra, conseguiram desfrutar grande alegria proveniente do Espírito Santo, aceitando a tribulação com alegria e alegria com tribulação. Saibam que nas províncias da Macedônia e da Acaia, os cristãos acompanham o que se passa por aí. A fama de vocês se espalhou. Sua vida ecoa a palavra do Senhor. Não só nessas províncias, mas em toda parte. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. Isso. As pessoas lembram como vocês nos receberam de braços abertos e como abandonaram os ídolos mortos da sua velha vida para abraçar e servir ao Deus verdadeiro. Elas ficam impressionadas com a expectativa de vocês em relação à vinda de seu Filho e que ele levantou dos mortos, Jesus, que nos livrou do que era a destruição certa. Muito bem, meu Deus, é muita coisa. Como uma vida pode fazer muita coisa para outra vida, para um estado, para uma nação. Cara, eu sublinhei um texto aqui. Sua vida ecoa a palavra do Senhor. Gente, se no evangelho que abraçamos, a nossa vida não ecoa a palavra do Senhor, tem alguma coisa que não está certa. Tem algo de errado nisso. Porque quando a palavra nos atravessa, ela ecoa da nossa vida. Ela vai avançando para além dos limites da nossa própria existência. Ela vai tocando nesse eco, né?
nessa sonoridade expansiva do Evangelho dentro de nós, a vida das pessoas vai sendo afetada. Cara, lê aqui, a vida de vocês é uma pregação. Pronto, isso aqui encerra para mim o saber da operação do Evangelho em nós. Paulo disse, eu não vou mais acrescentar nada. Lloyd, é quando a vida da gente se torna uma pregação que a gente começa a entender que o Evangelho tem sentido. Mas enquanto a gente sustentar o Evangelho no discurso e na eloquência daquilo que falamos, é insuficiente para expressar a grandeza do Evangelho. Eu só penso e não preciso ter razão ao pensar assim, mas penso que a igreja contemporânea se aperfeiçoou no discurso, nas retóricas e nas oratórias, porque o silêncio que deveria ecoar da vida da gente como uma pregação tomou conta da história. Estava hoje ouvindo um relatório de como a igreja deixou de crescer nesses últimos anos, numericamente, né? E aí eu vim pensando, cara, o que é a igreja? Né? Eu ainda faço parte de uma igreja que era minoria. Né? Quando eu era jovenzinho, a igreja era uma minoria. Hoje a igreja está se tornando maioria, mas uma maioria que tem feito o quê? Exatamente. Impactado onde? Onde tem impactado? Alguém fez um comentário. Um grupo que polemiza, não um grupo que transforma, mas um grupo que polemiza. Não, isso não é igreja. Desculpe, João. Não, eu peço desculpa, mas alguém comentou há poucos dias falando sobre isso. Éramos 15% lá pelos anos 60. Hoje somos 32% de evangélicos. E essa pessoa diz, me preocupa, porque apesar do crescente número, não tem impactado a economia do país, não tem impactado a política do país, não tem impactado a criminalidade do país. Enfim, somos 32% para quê? Para quê? Ou seja, Paulo está dizendo aqui, que a vossa vida seja uma pregação. A vida de vocês tem sido uma pregação. O que é que nós temos pregado com as nossas vidas? Mas aí quando fala sobre o discurso, a oratória, eu vivi dos anos 70 até um certo tempo, que a tônica de uma igreja ou de qualquer evento era um pregador com excelência. Em 1982 fizemos um grande congresso em São Luís, tivemos que importar o Gesiel Gomes, o Ivan Rodrigues, o Takayama e tantos outros, porque a pregação, ou seja, o discurso da tribuna era a tônica de uma igreja, de um avivamento. O discurso de alguém que sabia fazer uma boa retórica. E Paulo está dizendo aqui que a vida de vocês que deve ser a grande pregação. O impacto para um grande trabalho, para um grande avivamento, não é um grande pregador. É a vida de cada ser que convive ali. É a vida de cada crente que vive naquela comunidade. É a pregação que faz o teu dia a dia, o teu bom dia, o teu como vai, o teu você já almoçou, santo dia de almoço, o que é que eu posso fazer por você? Eu tenho isso aqui, posso te servir. Isso é a crença que se espalha, e não uma retórica de pregador, porque depois que o pregador vai embora, o que sobrava para a gente eram as fitas cassete. E nada de mudança na vida da gente. O que sobrava era apenas fita cassete. E a gente tinha que reproduzir para ouvir aquilo com entusiasmo, com alegria, mas que mudança se aproveitou de tudo isso. Sim. Se a vida da gente não é uma pregação, eu sempre lembro, quando no livro de Atos dos Apóstolos diz que a igreja crescia, que a palavra crescia, né? Ela se multiplicava, eu faço questão de lembrar que a imprensa bíblica de Jerusalém não estava imprimindo Bíblia, né? Até porque não havia nem imprensa. Paulo está dizendo, olha, manda essa carta aqui lá para a Laodiceia, né? Porque, cara, até fazer uma cópia era muito custoso, né? As igrejas trocavam as cartas, da dificuldade, né, de se reescrever, era complicado, né? E lá ele diz que a palavra crescia e se multiplicava. Por quê?
o discurso do evangelho era com a vida naquele momento. A palavra era a vida. Não era a palavra com P minúsculo, não era a reunião dos vocábulos. Era uma palavra com P maiúsculo, né? A palavra que crescia e se multiplicava era com P maiúsculo. Como a vida de vocês é uma pregação, ou seja, a palavra com P maiúsculo está dominando a vida de vocês, né? Vocês vivem e a pregação é manifesta, né? Pela vida de vocês, a pregação. Vocês são cartas vivas, né? As pessoas podem ler o Evangelho pela vida de vocês, né? O Evangelho está sendo lido enquanto vocês estão vivendo, né? E isso é resultado de 3 semanas, 3 sábados. Como entrelinha aqui para mim, que me incomodou, me impactou muito. Como dos ídolos vos convertestes a Deus? Uhum. Ou seja, não eram pessoas acéfalas, havia religião, havia idolatria. E Paulo diz, vocês abandonaram, vocês deixaram tudo para receber o Espírito Santo e se tornarem cristãos de fato. Como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso tem sido respeitado por onde passa essa notícia. Parece que nego anda carregando um ídolozinho debaixo do braço, né, João? Se converte, mas carrega um ídolozinho debaixo do braço, quando não faz dos seus pregadores um ídolo também, né? Faz da sua igreja, faz da sua Bíblia, da sua denominação, do seu discurso. Faz sim. Então, cara, assim, abraçar o Evangelho é o que de verdade a igreja precisa fazer para dar sentido ao poder de Deus que é o Evangelho, né? Gente, vamos dar uma paradinha para tomar mais um café e a gente volta já já. Olá, gente. Último bloco da nossa programação, hoje, dia 10 de agosto de 2025. Dia dos Pais, minha saudação a todos os pais mais uma vez. E estamos aqui compartilhando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lembrando só que a primeira carta escrita por Paulo às igrejas é esta carta, né? Não está arrumada cronologicamente, mas essa foi a primeira carta escrita lá da cidade de Corinto para os irmãos de Tessalônica, né? Eu quero aproveitar, antes que a gente entre na leitura, e convidar vocês para vir celebrar o Dia dos Pais no terceiro domingo. Esse domingo hoje, você pode celebrar em casa com a sua família, mas a homenagem que iremos fazer aos pais será no terceiro domingo, por ocasião do nosso café colheita. Café da manhã, aqui na Igreja da Colheita, domingo próximo pela manhã, a partir das 8h30, você é convidado, dia 17, e nós nesse dia faremos a homenagem devida aos pais que estiverem presentes conosco, e nós esperamos ter uma boa expressão de paz nesse domingo com a gente. Okay. Não de paz, mas de paz. A paz já é marca daqueles que servem a Cristo. Celebrando a paternidade. Lodi, a gente está avançando já para o capítulo 2, não? Sim, capítulo 2. Vamos iniciar? Vamos lá. Amigos, é óbvio que nossa visita a vocês não foi perda de tempo. Fomos muito maltratados em Filipos, como vocês sabem, mas isso não nos desanimou. Deus nos deu ousadia e continuamos a fazer nossa parte, apresentando a mensagem de Deus e desafiando a oposição. Deus nos testou duramente para que houvesse certeza de que estávamos qualificados para receber a mensagem. Estejam certos de que, quando falamos a vocês, não estávamos procurando a aprovação humana, apenas a aprovação de Deus. Uma vez que fomos submetidos àquela bateria de testes, vocês agora podem ter certeza de que nós e a mensagem estamos livres de erros, motivos obscuros e planos secretos. Nunca bajulamos ninguém. Vocês sabem muito bem. E Deus sabe que nunca usamos palavras como cortina de fumaça para algum propósito escuso. Vamos dar uma paradinha aqui. Cara, isso me interessa muito, é ver a transparência da mensagem. Né? Essa coisa de planos secretos e motivos
obscuros. Escusos. Essa cortina de fumaça não é a proposta de quem prega o Evangelho. Isso mesmo. A gente não pode ter planos secretos. A gente precisa ter, assim, pura transparência na mensagem para não causar qualquer dúvida sobre a mensagem que nós transmitimos. Paulo passa por desafios, ele está falando sobre essa tempestade que ele passa ali na cidade de Filipos. Só lembrando, porque essa carta está escrita dentro do contexto de Atos dos Apóstolos, né? Uhum. Só lembrando de momentos, João, em que Paulo diz que chegamos a pensar em desistir da própria vida. Uhum. Ou seja, o teste foi severo. O teste foi severo. As oposições que ele passou ao longo da sua jornada não foi oposição de alguém que debochou do Evangelho. O risco da própria vida estava presente em algumas dessas ocasiões. Ele cita Filipos, né? Mas em outras ocasiões a vida esteve em risco. Quando ele faz a menção, e acho que na segunda carta aos Coríntios ele faz menção dos grandes desafios pelos quais ele passou, feras e etc. Feras, etc. Naufrágios, chibatadas, né? Humilhações, prisões. Ele coloca para fora os testes pelos quais ele passou a fim de se tornar aprovado para o apostolado livre de uma mensagem que não fica presa nem dentro da cadeia. Então, é bom que a gente tenha isso em mente para que nós não sejamos tentados a usar cortina de fumaça para esconder nossa verdadeira intenção. Que a vida das pessoas seja o objeto claro do nosso amor. Que o nosso amor não esteja envolto numa cortina de fumaça, parecendo que é aquilo que não é. Que a gente seja gente transparente, gente de caráter, gente que anuncia o Evangelho pela grandeza do Evangelho e não pelas vantagens que ele pode produzir a nós, João. Pelo que nos parece aqui, a igreja, ou a cidade de Tessalônica, era uma cidade abastada. Fluía livremente a economia. Uhum. E Paulo diz assim, ele diz, não foi buscando a glória e nem ser sustentados por vocês que nós anunciamos o Evangelho. Não foi para fazer daqui uma grande igreja e daqui fazer um pedestal para montarmos o nosso ministério, a base do nosso ministério aqui. Sim. E nem tampouco para ser sustentado para vocês. Nós não queremos comprar um jatinho, entendeu? Nós não queremos comprar... monetizando a mensagem, né? Não queremos comprar um BMW e nem andar rodeado de segurança para aparecer e dizer eu sou o presidente da igreja, nós somos apóstolos. Nós nem pensamos em ser sustentados por vocês. Eu queria que vocês entendessem isso, que o Evangelho é livre. Nós estamos falando de uma mensagem livre, de uma mensagem que não tem peso econômico para cima de vocês. Não tem peso econômico, não tem peso de glória, de bajulação, porque nós não viemos aqui trazendo um evangelho para falsificarmos a nossa intenção. A nossa intenção não foi participar da economia da cidade. Vantagem, né? De qualquer vantagem. Nós não queremos comprar, eu disse um jatinho, mas na época dizer assim, comprar um iate para navegarmos de cidade em cidade, para dizer o iate de Paulo chegou e todo mundo correr para ver. Não, não, não. Nós atravessamos e sofremos naufrágio, passamos dificuldades. Teve dias que passamos 8 dias porque o navio ainda não havia descarregado. Ou seja, andávamos em navio de carga. Andamos em navio de carga e passamos 8 dias aguardando o navio ser descarregado para que a gente pudesse seguir o plano de viagem. Não compramos Andamos no meio das cargas, né? Andamos no meio das cargas. Nós não compramos um iate para nós. Pô, gente, me perdoem os outros, mas compraram um jatinho.
se há tanto avião executivo e avião de linha para transportar gente de uma cidade para outra, que importância eu tenho? Qual o tamanho da minha importância como pregador do Evangelho para que eu tenha que andar de jatinho e rodeado de segurança? E pasmem, de segurança armada. Esse é o Evangelho que nós estamos vivendo hoje. Comparado com o que Paulo está falando aqui, faz vergonha para nós mesmos que somos João, é que a gente está fazendo muito barulho, mas a gente está sendo pouco eficaz, né? Faz vergonha para mim como clérigo. Entender que meus pares estão sendo conhecidos pelo jatinho que tem, pela grandiosidade, pelos passeios com a família em Paris, gastando o dinheiro dos pobres irmãos. Faz vergonha quando você se confronta com Paulo dizendo aqui, não foi pensando no dinheiro de vocês, em nem ser exaltado por vocês, que nós pregamos o Evangelho. Foi trazendo Cristo crucificado. Dói no coração da gente ver que aquilo que foi plantado como igreja hoje está sendo apenas um simulacro de igreja em muitas e muitas denominações. Me perdoem os que nos ouvem. Sim. Para onde nós estamos indo, né, cara? Para onde nós estamos indo? Bom, vamos continuar aqui, Lodi, no verso 6 aí, né? Verso 6. Ainda que tenhamos algum destaque como apóstolo de Cristo, nunca tiramos proveito disso, nem tentamos parecer importantes diante de vocês ou de quem quer que seja. Tínhamos interesse em vocês e os tratamos de maneira adequada. Nunca fomos superprotetores, nem condescendentes, mas cuidamos de vocês como a mãe cuida dos filhos. Amamos vocês e os tratamos com muito carinho. Não satisfeitos em transmitir a mensagem, queríamos dar a vocês nosso coração. E foi o que fizemos. Amigos, vocês nos fazem lembrar do tempo em que trabalhamos duramente dia e noite para não ser um peso a vocês enquanto proclamávamos a mensagem de Deus. Vocês são testemunhas de que entre vocês fomos discretos e corteses e agimos com muito tato com nossos irmãos na fé. Deus sabe que não vivemos à custa de ninguém e vocês são prova disso. Tratamos vocês como um pai trata os filhos, tomando-os pela mão, incentivando-os e mostrando passo a passo como viver bem na presença de Deus, que nos chamou para o seu reino, para esta vida de alegria. Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, parece que está muito claro aqui o trato que Paulo tinha sobre a igreja, como o sentimento, como que materno, né? Como mãe, no outro momento como pai, como filhos, né? Sim, sim. Tremendo. Essa maneira terna, né? Acho que derruba até aquela hipótese de que Paulo foi um cara grosseiro, violento, estúpido, né? Ele mostra a singeleza dele, a leveza dele ao participar desse grupo de pessoas que lhe parecia tão leve ao receber o Evangelho e abraçá-lo, né? Foi um tempo muito curto que Paulo teve com ele, mas o aprofundamento nesse tempo curto foram, assim, anos de aprofundamento, né? E ele encontra essa igreja disposta a caminhar na graça de Jesus e com a leveza que o Evangelho produz, né? O impacto que esses caras causam em outras regiões, por causa da maneira de viver, né? Assim, é a maneira de viver, eles mudaram a maneira de viver. Eles olham para Paulo, imitam Paulo e estão imitando a Cristo por imitar Paulo, né? Essa prática do Evangelho traduziu essa leveza de Paulo estar caminhando entre eles sem buscar qualquer tipo de privilégio, né, de estar ali, mesmo sendo ele considerado
um apóstolo de renome, ele não se importa muito com esse tal renome. Ele vai lidar como um servo de Cristo no trato da igreja, né? A busca dessa primazia, Paulo não está à busca dela, ele está à busca de ser um servo eficiente no lidar com a igreja, né? E tornar outros eficientes no trato com o próprio Cristo, com a sua fé, sim, com o ser cristão e com viver em igreja. Sim, é essa maneira familiar, né, João, que Paulo trata a igreja, que faz com que haja tanta diferença na caminhada dessa igreja, né? Hoje a igreja é tratada como um exército, como uma organização, não como um organismo. Isso complica muito quando a gente trata a igreja como se ela fosse meramente institucional. A gente trata com uma instituição e não com um organismo, né? Isso complica muito, porque a hora a gente não sabe com quem que a gente está tratando, né? Se é com instituição ou se é com pessoas, se é com gente. A coisa mais importante que tem na igreja são pessoas, não são as coisas que ela possui, ela desfruta, né? São as pessoas. As pessoas é o maior investimento que uma igreja faz. Não obstante termos endereço, CNPJ, isso são obrigações legais e que precisamos ter para funcionar como igreja. Todavia, nós não devemos nos ater a isso e viver exatamente nessa modalidade como vivem as empresas. Sim. E nem como vivem as empresas também oferindo lucros para isso. Sim. É tratar como gente, é o que Paulo está dizendo aqui. Nós tratamos vocês com o nosso coração. E quando Paulo parece grosseiro, eu tenho lido muito sobre comportamento de pessoas sinceras, nunca são tão gentis. Pessoas sinceras que não toleram a hipocrisia, que não toleram fofoca, nem sempre são pessoas gentis. Quando você vê alguém ali acomodado, alguém que não vive participando de todas as rodinhas, normalmente são pessoas que não toleram falsidades e etc. E podem não parecer pessoas tão agradáveis e tão gentis. Mas não é isso que está dizendo lá no fundo do coração. No fundo do coração está falando de sinceridade, de respeito, de amizade. E uma certa vez Paulo disse, se pudéssemos arrancarmos os nossos próprios olhos para dar a vocês, lembra? Sim, claro. Em carta que já lemos? Claro. Pois é isso, não é um Paulo grosseiro e estúpido, é um Paulo amoroso, mas com um amor sincero, que não passa pela leviandade. Sim. João, nesse período da pandemia, eu vi uma coisa acontecendo que foi assim, a insuportabilidade de alguns ao lidar com a escassez. Todas as igrejas que eu conheço, pastores com quem me relacionam, passaram por uma crise financeira na igreja muito severa. E nós, inclusive. Né? Não só durante a pandemia, mas no pós-pandemia também. Algumas igrejas que estavam com as portas abertas pregando o evangelho foram obrigadas a fechar porque não havia recurso para pagar o aluguel, por exemplo. Né? Alguns desanimados com a evasão da igreja, né? E eu ouvi muitas sugestões, porque como nós também passamos por essa crise financeira, eu ouvi sugestões da gente fazer festinha para levantar dinheiro, fazer coisas para levantar recurso financeiro. E eu tava pensando comigo mesmo, cara, minha tarefa não é levantar dinheiro, minha tarefa é pastorear gente, é cuidar de gente, é lidar com pessoas, não é fazer campanha para levantar dinheiro, não é trazer gente famosa para aumentar o caixa da igreja. Isso está errado na minha cabeça. E eu vi sugestões de muita gente interessada, não era gente desinteressada. É gente interessada em ver a dificuldade financeira. Mas a gente decidiu focar em pessoas. Eu vi pessoas que eu conheço, pessoas de respeito, que ligavam para os membros da igreja pedindo para não esquecer do dízimo, porque tinham conta para pagar. O sufoco que foi. Acho que nós somos testemunhas, né? Somos testemunhas disso. Cara, nós nos mantivemos íntegros. Eu voltei para o mercado de trabalho nesse período, né? Até um pouco antes da pandemia, eu voltei para o mercado de trabalho para não ser pesado a igreja, e a gente começou a se movimentar, né? a compartilhar, a fortalecer a igreja na fé. E, cara, a gente está saindo dessa UTI
dessa UTI financeira que a igreja passou, porque a gente decidiu investir em pessoas. Quando dizes fazer festinha, etc., aonde esse dinheiro está, que vem através da festa, que vem através da rifa, que vem através da cantina, onde está esse dinheiro? Uhum. Não são os mesmos cristãos que frequentam essa igreja? Sim. Então é só mudar a forma de você trabalhar, de conscientizar o amor, a liberdade de contribuir, ao invés de uma contribuição forçada. Uhum. Você faz rifa na igreja para comprar a farda do coral, para promover a festa do Dia dos Pais. Esse dinheiro está lá na mão deles. Uhum. Que eles sejam livres para contribuir da forma que possam contribuir, ao invés de uma contribuição forçada ou interesseira. É triste a gente saber disso. Uhum. Se faz festa para oferir lucros com o final da festa, lucro Um financeiro. caça-níquel, né? Meu Deus! Eu já vivi tudo isso na minha vida e hoje eu tenho vergonha de mim mesmo. Uhum. Vergonha de mim mesmo. Aquilo que eu contei um dia desse, encontrei o diácono da igreja e perguntei: vocês não vão ter culto hoje domingo? Disse: não, nós tivemos um velório muito sofrido, de pessoa muito querida aqui na igreja, e eu concitei o pastor que não houvesse culto, mas ele quase me dissuade, quase me convence, porque era culto de missão e a igreja tinha que arrecadar para fazer frente ao projeto ou a cota, a meta de missões que a área tem que contribuir para o projeto missionário. E eu fiquei pensando, fazer um culto para bater uma meta financeira. Com que intenção está se fazendo o culto? Uhum. Qual a intenção hoje de se conduzir uma igreja? Qual é o objetivo? Uhum. Vou dizer, meu irmão, eu até passei a semana inteirinha orando e preparando uma linda mensagem para trazer à igreja hoje. Mas se não é possível, eu farei no próximo domingo. Mas eu gostaria muito de trazê-la hoje. Eu passei a semana toda orando pelos irmãos e eu queria ver a presença deles lá. Uhum. Mas é culto de missão e temos que arrecadar para bater a meta. Uhum. Que igreja está se conduzindo hoje? Com que objetivo está se conduzindo a igreja? E Paulo está nos dando exemplo aqui. Uhum. Podíamos usar do nosso privilégio de apóstolo para recebermos de vocês o que bem vocês podem nos ofertar. Sim. Vamos para o nosso iate, para a gente poder ir para a Caia, para a gente poder ir para atravessar para Listra, para Derbe, entendeu? João, é que a igreja às vezes assume um estilo arrojado para fazer as coisas, deixando um pouco da simplicidade e indo para o arrojo, que a contabilidade não bate. Não bate. E eu conversava com um querido amigo que passou a fazer uns travesseirinhos escrito: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor só tu me fazes repousar seguro. E ele disse que ele tinha que vender, tinha que fazer a campanha do travesseiro, não é vender, porque venda vem do mercado e não é o mercado. É uma campanha. A campanha. A campanha do travesseiro, porque tinham contas para pagar no final do mês. Então, assim, contratar marqueteiros para a obra da evangelização tem alguma coisa de errado. E, nesse caso, tinha um marqueteiro contratado para fazer campanhas específicas para se levantar recurso para pagar isso, pagar aquilo. Nós tínhamos um programa de TV. Quando não deu para a gente manter, a gente saiu. Não teve que fazer campanha de travesseiro, campanha disso, daquilo, para manter o programa. Não dá. Deus não está nesse negócio, vamos pular fora. Bispo, eu participei de algumas festividades aí mundo afora, onde os preletores eram convidados, pagos hotel e etc, e pago o seu cachê, mas também havia um convidado só para levantar oferta. Um marqueteiro de oferta. E ele tinha o percentual. Ele começava dizendo: eu estou dando o meu relógio Mido de ouro, meu relógio Rolex de ouro, é um presente. Depois que as ofertas chegaram, ele botava o relógio no braço e pegava os 20% dele para ir embora. Eu vi isso verdade acontecer. Eu estou dando o meu Cherokee, o meu Jeep Cherokee como oferta, está aqui a chave. Aí punha lá no gasofilácio. Ou seja, pessoas contratadas, hoje há pastores exclusivamente vivendo para fazer isso.
fazer o marketing da oferta nos grandes eventos. E aí a comoção é generalizada e o nego dá o que não tem, dá o que tem, daqui a pouco ele tira a chave do carro dele, vai-se embora, e mais 20% do que foi arrecadado, e esse é o trabalho dele. Que desgraça está se fazendo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo hoje. É lástima, mas é verdade, está acontecendo. E o Paulo está dando exemplo aqui. Nós não quisemos ser pesado a vocês. Nós anunciamos de coração limpo, puro. Não queremos ser pesado a vocês. Custa seguir o exemplo de Paulo. Nós estamos o exemplo aqui, graças a Deus. A gente trabalhou duro, você trabalhou duro, voltou ao comércio. Eu trabalhei duro também para trazer a minha parcela para sustentar as nossas contas, contas de luz, contas de outras que temos. Estamos acabando de atravessar essa fase e não temos vergonha de termos trabalhado duramente. É triste, mas é verdade. Sim, é verdade, sim, cara. Mas vamos lá, estamos chegando no finalzinho. No final do programa. A 1 minuto da gente terminar, acho que nem dá tempo. Olha, minha recomendação é que sigamos o Evangelho, como Paulo fala sobre os irmãos da Judéia, que primeiramente abraçaram a causa do Evangelho, né? A causa do Evangelho é abraçada pelos irmãos da Judéia. E ele vai falar agora sobre os irmãos de Tessalônica, vocês seguiram o mesmo exemplo, né? O exemplo de uma vida simples, de uma vida bem vivida, de uma vida que vale a pena, né? Quando Paulo escreve para os Coríntios, tem uma fala dele que me interessa muito. Ele diz assim: eu temo que vocês se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, assim como a serpente induziu Eva a mudar o caminho dela. Então, que nós não nos apartemos da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Amém. Desejo um domingo feliz para todos vocês, mais uma vez, feliz Dia dos Pais, e nos encontramos oportunamente domingo que vem, às 7 horas da manhã. Um bom almoço de paz para vocês, com toda a sua família. Shalom. Shalom.